Jesus é Deus. Apocalipse 4, de 1 a 11. Por meio da palavra de Apocalipse 4, podemos descobrir que tipo de Deus nosso Jesus é. E com esse conhecimento, nossa fé é fortalecida. Quando o conhecimento adquirido na palavra se transforma em fé e é plantado em nossos corações, podemos lutar e vencer Satanás com forte fé no Senhor Jesus, agora e quando o tempo de seu retorno se aproximar e o anticristo surgir e nos ameaçar. Estamos nutrindo nossa fé agora para que possamos nos preparar para as provações dos primeiros 3 anos e meio da grande tribulação. Se nos encontrarmos naquele dia sem esse alimento, certamente perderemos nossa fé. Mas se prepararmos uma fé sólida, poderemos declarar com ousadia, mesmo que morramos no momento seguinte, que aquele que nos salvou é Deus e que somos filhos de Deus, o Todo-Poderoso, que é muito superior a Satanás, que não é páreo para ele. Mas para fazer isso, devemos primeiro crer profundamente em nossos corações que o Senhor Jesus é o Todo-Poderoso e que somos seus filhos. O quanto nosso Senhor Jesus, que é igual a Deus, se rebaixou quando veio a esta terra para nos salvar de todos os nossos pecados. Ele veio a esta terra na carne de um homem, na forma de um servo, inferior até mesmo a nós, sua própria criação. O que teria acontecido se o Senhor Jesus não tivesse vindo com tanta humildade, mas com poder e autoridade equivalentes aos governantes do mundo? É natural que os poderosos façam amizade apenas com os poderosos e exerçam seu poder aos humildes, aos maculados e aos fracos. Mas o Senhor Jesus veio a esta terra em uma forma inferior a nós, fez amizade com os humildes e fracos e os tornou seu povo ao libertá-los de seus pecados. É por isso que Deus é o bom pastor e o Senhor misericordioso. E é por isso que a este misericordioso bom pastor não podemos deixar de louvar pela glória de nos fazer seus filhos. Assim, louvaremos ao Senhor Jesus com nossos corações por sua graça e bênçãos enquanto estivermos nesta terra, e continuaremos a louvá-lo por seu poder e glória quando entrarmos em seu reino. Participar do louvor ao Senhor Jesus com nossa própria voz é uma grande bênção, pois somente aqueles que creem no Evangelho da Água e do Espírito podem louvar ao Senhor Jesus. Nós recebemos esta grande bênção concedida somente àqueles que creem no Evangelho da Água e do Espírito. Nunca devemos esquecer que nos tornamos povo de tão majestoso Deus e seus servos. Algumas pessoas dizem que Jesus é o Filho de Deus, mas ele mesmo não é Deus. Mas assim como os humanos dão à luz aos humanos e os animais dão à luz aos animais, o Filho de Deus é Deus. Assim como os humanos não podem dar à luz a um cachorro, o Filho do Deus Todo-Poderoso não pode ser um homem, uma mera criatura dele. Aqueles que não reconhecem que Jesus é Deus são aqueles que não sabem que ele nos salvou com sua água e Espírito. Devemos crer que Jesus é Deus. João 1:1. Quando Deus Pai preparou um trono para Jesus Cristo e passou todo o seu poder para ele, Jesus, que era, virá no dia do julgamento e será para sempre, assentou-se em seu trono com o poder de Deus para reinar sobre todos e com a majestade do Deus da criação, da salvação e do juízo. Porque nos tornamos seu povo crendo no Senhor Jesus,
entraremos em seu reino e viveremos para sempre. Jesus, em quem cremos, é este Deus, e somos nós que nos tornamos filhos de Deus ao receber dele a nossa salvação. Os santos, obreiros e servos de Deus, que são os nascidos de novo, devem ter orgulho. Embora tenhamos poucas posses neste mundo, devemos ter orgulho do Rei como filhos de Deus, que reinarão sobre todo o universo. Agradeço ao Deus Todo-Poderoso por nos livrar dos pecados do mundo e nos fazer seus filhos. O louvor que os 24 anciãos do céu deram a Deus foi pelo que ele fez nesta terra. O louvor deles era que Deus era digno de receber toda a glória, honra e poder, pois todas as coisas foram criadas por ele e existem por sua vontade. O que absolutamente devemos perceber aqui é que aquele que está sentado no trono é Jesus Cristo e que ele é Deus. Este Jesus Cristo em quem cremos é o verdadeiro Deus que nos salvou. No reino dos céus, toda autoridade pertence a Jesus Cristo, nosso Deus. O juízo final também é dado por Jesus Cristo, nosso Deus Salvador. Quando Cristo nos julgar de seu trono, aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida entrarão no novo céu e nova terra, e aqueles cujos nomes não forem encontrados neste livro serão lançados no fogo. Portanto, não crer em Jesus é o mesmo que não crer em Deus, e não crer em Deus é o mesmo que ficar contra Deus. É por isso que aqueles que não acreditam que Jesus é Deus, que Ele é o Salvador e que Ele é o Rei do céu, enfrentarão um terrível julgamento diante de Deus. Entre aqueles que acreditam em Deus, existe esse grupo chamado Testemunhas de Jeová, que erroneamente acreditam que Jesus, embora seja o Filho de Deus, não é Deus. Mas se Jesus não fosse Deus, ele não poderia nos libertar de nossos pecados, pois somente ele, que é perfeito, pode nos dar a salvação perfeita. Somos tão fracos que nossos corações mudam facilmente com a mudança das circunstâncias. A razão pela qual podemos louvar a Jesus Cristo, nosso Deus, para sempre, apesar de nossas fraquezas, é porque Jesus, aquele que vive para sempre e é para sempre perfeito, tornou-se o Salvador dos pecadores. Somente aqueles que foram salvos por Jesus Cristo, o Deus perfeito que fez todos os pecados desaparecerem, podem louvar ao Senhor Jesus. Nossa fé em Jesus Cristo, em nossos pensamentos e mentes, nunca deve ser como a das religiões mundanas. Quando conhecemos e pensamos em Jesus como Deus e nossa fé nele é adequada, podemos experimentar o verdadeiro Deus. Devemos viver em nossa fé, que crê em Jesus Cristo como nosso Deus Salvador, e com essa fé podemos lutar e vencer nossos inimigos. Quando cremos em Jesus, nosso Deus, em outras palavras, essa fé fará Satanás tremer de medo e assim somos capacitados a permanecer firmes e vencer as provações e tribulações do fim dos tempos. Se por outro lado não crermos em Jesus como nosso Deus, Satanás rirá de nós e nos afastará de nossa fé. Tendo recebido seu trono de Deus Pai, Jesus se senta neste trono como nosso Deus. Por meio da palavra de Apocalipse, percebemos que Jesus é o Deus Todo-Poderoso que reina sobre tudo em todo o universo, porque ele recebeu toda a autoridade e poder de Deus Pai. Sua fé nesta verdade o capacitará a vencer Satanás com ousadia. Porque temos o poder onipotente de Deus nos guardando como seus filhos,
ninguém pode nos impedir e todos nós podemos superar o fim dos tempos com confiança inabalável. Agradeço e louvo a Deus por tudo que Ele tem feito por nós.